primeiro vídeo do canal. É tudo cara. Eita, bagaça. Conspiração, velho. O primeiro vídeo do canal que ainda não tem nome. E esse canal aqui não é exatamente pra criar videoaulas teóricas e tal. É mais pra você acertar as questões na prova de sua escola, ou simulado e até mesmo Enem. Eu não vou seguir uma linha de tempo com os assuntos. Eu vou dar... Tipo, vim falar às vezes sempre o que eu tô estudando na hora. Pronto, pode ser história, geografia, matemática, biologia. E hoje eu vou começar com a aula de biologia sobre citologia, que é o que eu estou estudando na escola. Aí vamos começar a aula. O que é citologia? Citologia, cito vem de célula e logia vem de estudo. É o estudo das células. Vamos começar estudando a diferença entre célula procarionte e célula eucarionte. A célula procarionte, ela tem características bem ímpares, que é a presença, que é na verdade a ausência de uma carioteca. O que é carioteca? Cário é núcleo, uma membrana que reveste o núcleo. Então, na célula procarionte, o seu DNA, o seu material genético, vai estar disperso no citoplasma. Entre outras características presentes também na procarionte é que eles apresentam apenas um tipo de organela, que é o ribossomo. O ribossomo, como você já deve ter estudado, ele é responsável pela síntese proteica, que é o RNA mensageiro, chega e através de processo de transcrição, tradução, ele forma proteína. Então, simplificando, a célula procarionte, ela é dotada, suas características são bem visíveis assim, por não ter uma membrana nuclear e também por apresentar apenas um tipo de organela. As células procariontes, elas estão presentes em que reino? As células procariontes estão presentes no reino Monera, mais basicamente em três grupos, que são as arqueobactérias, as bactérias e as cianobactérias, que são do reino Monera. E vamos agora ao reino dos eucariontes. Eucariontes são células bem mais complexas do que as procariontes, por características também ímpares, que elas apresentam uma membrana que circunda o núcleo e isola o seu material genético do citoplasma, onde estão mergulhadas todas as suas organelas. Além disso, ela pode ser dividida em célula eucarionte vegetal e célula eucarionte animal. A vegetal tem características peculiares, que são a presença de organelas, os plastos, que o principal é cloroplasto, que armazena clorofila nos seus tilacoides. E também a célula animal, ela tem a presença de... que não existe na célula vegetal, que são lissossomos, e também ela não apresenta parede vegetal de celulose, como ocorre na célula animal, na célula vegetal, que deixa rígida e com um aspecto assim quadrado. Basicamente, organizando as informações em sua cabeça, a célula procarionte, todas as células em geral, elas são formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, o que não existe na célula procarionte. Então a célula procarionte é o que? É uma célula primitiva que deu origem às células eucariontes, só que além disso ela não apresenta a carioteca e ela forma basicamente os seres do reino Monera, que são as bactérias, arqueobactérias e cianobactérias. Os seres eucariontes são células complexas que formam os outros quatro tipos de reinos, que são o reino fungi, o reino animalia, o reino planta e o reino protoctista. A diferença entre a célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal. A célula eucariótica animal, ela é uma célula heterotrófica. O que significa heterotrófica? Que ela necessita de um organismo para se alimentar. E a célula autotrófica significa autotrófico, alimentação auto. Ela auto se alimenta, ela sintetiza o seu próprio alimento. E como ela sintetiza o seu próprio alimento? A célula vegetal, ela é dotada dos plastos, como eu já falei, que armazenam clorofila nos seus tilacoides. E essa clorofila, através de uma energia luminosa, transforma em energia química. E esse é um processo de fotossíntese que abordaremos em uma próxima aula. E a célula animal, ela precisa de se alimentar de uma célula vegetal que é dotada de cloroplasto para assim garantir a sua base de nutrição. Agora vamos falar sobre as organelas
citoplasmáticas que estão geralmente presentes, a maioria presente apenas nas células eucarióticas, animais e vegetais, pois as procarióticas só apresentam os ribossomos. Vamos começar com o lissossomo. O lissossomo é uma organela que é responsável pela digestão intracelular ou até mesmo extracelular em processos de apoptose. A digestão, o lissossomo ele é formado através do complexo de Golgi, que é através de uma membrana e enzimas hidrolíticas que quebram através da água, lança no citoplasma da célula essas enzimas que podem ajudar na digestão de fagóssomos e pinócitos, que são quando a célula, através de uma evaginação, engloba outras partículas e se alimenta, um processo de alimentação da célula. Vamos falar também sobre o retículo endoplasmático, que ele pode ser dois tipos, rugoso ou granular, e liso ou agranular. O rugoso ele é responsável principalmente pela síntese de proteínas, porque ele é rugoso justamente porque tem ribossomos aderidos à sua membrana. E o liso ou agranular ele é responsável, pois ele não tem ribossomos, então ele é responsável geralmente pela síntese de lipídios. Vamos falar também sobre o complexo de Golgi, que é um complexo de túbulos em que ele é responsável geralmente pela especiação de proteínas ou então de lipídios que vem através de tubos pelo retículo agranular, e também pela criação de bolsas envoltórios. Também ele cria três organelas que são os peroxissomos, os lissossomos e os glioxissomos. Os peroxissomos eles desdobram água oxigenada em outras moléculas menores e que são menos nocíveis às células. Ou seja, a água oxigenada, quando você coloca na ferida, ela já faz aquilo tudo. Imagina ela dentro da célula, ela é muito corrosiva. Então, a função do peroxissomo é desdobrar essa água oxigenada em outras coisas. A função do glioxissomo, que é o segundo, formado também pelo complexo de Golgi, é desdobrar glicídios, ou seja, glicídios também chamados carboidratos, hidratos de carbono, e outra função também é o lissossomos, que a gente já falou. Vamos falar também sobre a mitocôndria. O que a mitocôndria faz? Isso, ela faz a respiração celular. A respiração é o processo em que ela consegue garantir energia através da entrada de O2 e o final, o seu produto é CO2, que é eliminado na respiração. Também vamos falar sobre os centríolos. Os centríolos eles estão presentes apenas em células animais e em vegetais de pequeno porte, como as briófitas e as pteridófitas. Os centríolos têm duas funções básicas, que é a formação de cílios e flagelos, e também o seu processo mais importante, assim, entre aspas, é a formação do fuso acromático, em processo de divisão celular, que na anáfase separa os cromossomos homólogos e até mesmo as cromátides irmãs. Outro organela é o nucleolo, que pode ser chamado de organela ou não, que ele fica dentro do núcleo e tem como função principal a formação do ribossomo, que sai do núcleo e através do RNA ribossomal forma um ribossomo que também vai atuar na síntese de proteína. Vamos falar agora sobre as peculiaridades da célula vegetal e da célula animal. A célula vegetal se diferencia da animal pela presença de uma parede vegetal de celulose, que é um carboidrato mais abundante do planeta, também entre outras coisas dos plastos, que tem como cloroplastos, leucoplastos, cromoplastos, são vários tipos, e também pela presença de centríolos apenas nos vegetais de pequeno porte. Existe também uma organela muito importante, que é o vacúolo. O vacúolo de suco celular está presente apenas nas células vegetais. Ocupa um lugar muito grande assim na célula, ele é de tamanho considerável dentro da célula, e ele ganhou uma nova função, que é o armazenamento. Ele armazena amido, tem vacúolo de amido e também vacúolo de outras coisas. Às vezes ele armazena proteínas, entre outros. Nas células animais, ela não apresenta nenhum tipo de plástico, nem cloroplasto, nem leucoplasto, porque
simplesmente ela não é autotrófica, ela não precisa produzir o seu próprio alimento. E existe também uma peculiaridade que vamos falar, que é o vacúolo pulsátil, que ele está presente apenas em protozoários de água doce, e ele tem como principal função o equilíbrio osmótico, porque uma aula de membrana, o protozoário de água doce, ele é muito, o meio dele, ele é hipertônico em relação ao meio externo, a água doce que ele está, e a tendência da água por osmose é entrar para diluir o que tem dentro dele. Só que à medida que ele vai ganhando água, uma hora ele vai ficar turvo demais e vai explodir. E para isso não acontecer, existe o vacúolo pulsátil, que à medida que a água entra por osmose, ele expulsa. Então, mantendo assim um equilíbrio osmótico dentro da sua célula. Beleza? Beleza. Vale salientar aqui também uma coisa que também só existe, uma organela que existe apenas na célula animal, que são os lisossomos, que tem a função de digestão intracelular e extra, e também os centríolos, que estão em todos os organismos eucarióticos animais e em briófitas e pteridófitas do reino plantário. Você aí que ficou o vídeo todo esperando para saber meu nome. Volta aí. Meu nome é Luan Matheus e vamos aqui. Se você gostou, o vídeo não é profissional, é meu primeiro vídeo. Se você gostou, você pode curtir, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição para, se você precisar tirar alguma dúvida, eu estou aí à disposição. E obrigado aí por assistir a aula.